Ele se descreve como poeta, escritor, sonhador e menino. Hoje o Contraplano é com Rafael Sazzi, que tem a habilidade em escrever os sentimentos com a intensidade que enxerga o mundo, seja por meio de poemas ou de cartas. Oi, Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, você sempre gostou de escrever? Sempre, sempre. Desde pequeno, esse misto de sentimentos, sempre expressei pelas palavras. É. E você se descreve como menino. Por quê? Você acha que as crianças têm mais habilidade para demonstrar emoções? É, porque eu gosto de preservar essa inocência da infância, misto com a adolescência, de não ficar frio para as emoções. Então me caracterizo como um eterno menino para ter essa facilidade de escrever sentimentos e demonstrar, né? E por que você escreve? Hoje, na verdade, a escrita apareceu na minha vida como uma forma de terapia. Tinha muitas coisas que eu não entendia quando comecei a sentir paixão, amor, essas coisas. Mas isso desde criança ou não? Começou na adolescência, né? Uns 11, 12 anos, tive a minha primeira paixão e não sabia lidar muito com esse sentimento, então eu comecei a escrever para eu mesmo ter um retorno daquilo que eu sentia, que era novo, né? Então, daí eu comecei a sentir que algumas escritas viravam poemas, conseguia me enxergar naquilo. E aí se tornou uma forma de terapia. Sempre que sentia um pouco confuso, começava a escrever. Legal. Você acha que é um pouco de ajuda também a gente a se conhecer? Sim, com certeza. Sempre eu conseguia me enxergar em certas situações que eu escrevia. E viravam poemas. Você lia bastante na época ou não? Surgiam poemas? Não, na época eu lia, mas não era nada literário referente à poesia. A poesia surgiu na minha vida quando era criança, que eu lia muito Vinícius de Moraes. Mas quando era criança, na adolescência eu parei um pouco, fui para uns romances mais policiais, algo mais suspense. Aquelas séries da Vagalume. É, só que daí eu tinha esse lado, não tinha muitas referências. Daí eu percebia que algumas cartas, né, textos que eu escrevia acabavam naturalmente virando poema. E aí eu comecei a escrever, guardando, né? E depois, um pouquinho mais pra frente, comecei a ter referências poéticas, comecei a modificar um pouco e realmente assumir esse lado da poesia. Que legal. Mas você segue alguma escola literária ou não? Não. É tudo livre mesmo, eu não tenho um padrão, uma métrica. Padrão Rafael Sazzi. É. E você comentou que quando você era criança você lia Vinícius de Moraes, é muito importante então, né, a influência dos pais, assim, para incentivar a leitura, Sim, meus pais me influenciaram bastante na infância com os livrinhos de poesias, principalmente do Vinícius, Toquinho, né, então tinha bastante essa parte. Legal, e se não fosse para você escrever, como que você iria exteriorizar esses sentimentos, você já sabe? Não faço ideia. A minha escrita, ela praticamente sempre esteve presente, então para mim ela é o principal meio que eu consigo colocar para fora esse sentimento. Tem um livro que chama O Espírito da Palavra, que fala isso, que a palavra tem alma. Você acredita nisso? Você acha que por meio da palavra a gente pode ferir alguém, pode encorajar? Sim, com certeza. Eu acho que a palavra tem muito poder. Tanto você pode fazer alguém crescer, trazer beleza ao mundo de alguém, como também destruir, né? Claro. E eu acho que a palavra tem um poder fantástico. Eu gosto de levar esse sentimento, esse poder para as pessoas, né? O que você gosta de passar para as pessoas? Hoje, principalmente, o que eu escrevo e que eu faço é sobre amor e paixão. E tocar as pessoas com esse sentimento, eu acho fantástico. Ter o agradecimento, sentir a pessoa emocionada, para mim é uma realização maravilhosa. E assim, você acha que também que dá para despertar o senso crítico das pessoas? Se você escrever por algum tema relacionado à sociedade, assim, você escreve também ou não? Dá, mas eu não parto para essa linha. Eu fico só na linha de sentimento. Você é mais romântico mesmo. Isso. Essa parte política, de sociedade, eu não me envolvo nesse ramo. E o que você gosta de ouvir? Como que é seu processo criativo, assim, para escrever seus poemas? Eu sou bem eclético. Eu gosto de música clássica, jazz, blues, gosto de folk, rock. Depende um pouco do clima do dia, mas normalmente, se eu vou sentar para fazer uma série ou algo mais específico, é clássica. A música clássica é que dá uma inspiração legal em mim. Que legal. Ela faz a gente refletir bastante, né? É uma serenidade, porque você tem contato... Eu sinto na música clássica, é um contato comigo mesmo. Então eu consigo exteriorizar aquilo mais fácil. Sim. E você escreveu um livro em 2015 chamado
Um Eterno Réu dos Meus Pensamentos. Do que se Isso. trata o livro? Ele é um livro só de poesias. Ele tem poemas, que a ideia do livro ela surgiu em 2006, eu tinha 18 anos somente. E aí, ao longo de 10 anos, eu fui modificando os poemas, aprimorando, para que eu chegasse a algo que realmente eu gostasse de ler e para mostrar para as pessoas, né? Então, daí em 2015, que eu tive a concepção total, mandei para editores, aceitaram, que daí ocorreu a publicação. E basicamente só poesias. E bem intensificamente amor, paixão e saudade. E todas são relacionadas às situações que você já viveu? A maioria são os relatos do que eu passei e alguns pontos, sentimento do outro, né? Que eu via algum amigo, algo passando, que eu me sentia tocado e escrevia. E as pessoas pedem para você às vezes? Pede bastante. Para você escrever alguma poesia para mandar para namorada, para namorado? Pede, só que nem sempre eu consigo escrever, né? Realmente poesia. Poesia para mim tem que ser algo muito intenso e íntimo, né? Sim. Então, exemplo, pela internet, as pessoas pedem, só que infelizmente não são todas que eu consigo atender. E tem gente que nem te conhece e pede pela internet? Sim, pede. Nossa, é difícil. Bastante pedido. Só que como eu não conheço, eu não consigo, né? Sim. Nem sempre. E como é que foi a resposta do livro? Foi bem bacana, me surpreendeu bastante, porque eu lancei mais uma forma de ter um símbolo, né, da poesia na minha vida, e lancei mais para amigos e familiares. E aí, com a internet, com algumas divulgações, comecei também a participar de alguns eventos. Eu participei de um em São Paulo, que foi um marco para mim. Qual que foi? Foi um sarau do Isaac Magiese, que é um poeta já consagrado do nosso tempo, né? E lá eu expus a minha poesia e as pessoas gostaram muito. Então, de lá, as coisas começaram a mudar bastante. Bastante gente acessando a internet, comecei a divulgar mais. E aí o livro começou a ter uma rotatividade bacana. Sim. E hoje tá legal. Ai, que bom. E é engraçado isso, né? Porque você escreve algo relacionado a você, algo que te tocou, e como isso pode causar identificação com as pessoas, né? As pessoas às vezes acham que foi escrito para elas. Exatamente. É um sentimento comum, né? Amor, como que é paixão. para você, assim, você sentir que tá tocando as pessoas? Maravilha. É uma sensação, assim, eu não consigo descrever. E, exemplo, igual os eventos que eu participei, principalmente esse de São Paulo, ouvir alguém recitando um poema seu e as pessoas se emocionarem ao recitar é fantástico. É uma sintonia, né? É. Você tem facilidade, assim, em criar uma sintonia com a pessoa, com o seu leitor, com o seu público? Sim, hoje eu tenho, sim. Na verdade, antigamente eu pensava que não, antes de me expor, né? Aí depois comecei a participar e eu vi que muita coisa que eu escrevo e que eu sinto é comum a todos. Então eu comecei a criar essa sintonia mais facilmente. Você acha que é como uma técnica que você desenvolve, assim, a sintonia? Pra mim é natural. Falar como eu faço, a técnica que eu uso, eu não saberia dizer hoje ainda, né? Pra mim, naturalmente eu consigo criar essa sintonia, esse ambiente. E você, como falou, é uma pessoa introvertida, né? Dizem que pessoas introvertidas são bons ouvintes. Sim. Você se considera um bom ouvinte? Um bom ouvinte. Você presta atenção em tudo ao seu redor, por isso que saem, assim, palavras tão Pode ser profundas. Isso. Sou um bom ouvinte, sim. Eu gosto de escutar histórias, conhecer os detalhes das pessoas, né? Então, pode ser que isso facilite a sintonia, né? Com o leitor, com outra pessoa. Você falou que não segue nenhuma escola literária, mas você se identifica com alguma, assim, mais, que mais se aproxima? Na verdade, a minha literatura ela é bem contemporânea, né? Que eu não sigo nenhuma métrica, nenhuma regra da literatura. Mas eu tenho grandes referências, né? A escola, basicamente, eu não seguiria. Eu tenho referências como Paulo Leminski, o próprio Vinícius, que me servem como certa inspiração, né? Sim. Que foram a literatura que eu tive mais contato para desenvolver, que me tocou a poesia, né? Sim. Mas as suas poesias, elas vão mais para um lado contemporâneo? Sim, mais contemporâneo. Legal. E qual que é o último livro que você leu? Hoje eu estou terminando um do Paulo Leminski, toda a poesia, que eu sou fascinado porque ele escreve, né? Sim. Hoje é o que eu estou finalizando. E você também faz intervenções com cartas, né? Sim. Você pode me falar como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu na FLIM, que foi a Feira Litero Musical de São José agora.
Na verdade, no meio desse ano, eu criei uma série chamada Cartas ao Ex-Amor. E aí rodou, né? Publiquei pela internet. E o pessoal da organização da FLIM viu e gostou. E eles quiseram fazer essa intervenção na hora, ao vivo, durante a feira, e me chamaram. Foi uma experiência que eu nunca tinha feito na vida. Para mim seria, como eu tinha dito para eles, que é algo que assim, não saberia se daria conta de criar algo na hora. Mas a gente fez o teste, foi agora em setembro. E foi E eles maravilhoso. sugeriram essa ideia para você? Eles sugeriram... Eles te conheciam por onde, assim? Pela internet. Pela internet. A gente teve uma reunião breve, que eles me explicaram mais ou menos como ia ser, mas também deixaram bem livre. A intervenção, a ideia é essa, mas como você que vai criar, fica à vontade. Aí foi onde eu levei a máquina de escrever e na hora fui criando um roteiro e foi maravilhoso, que tanto para minha surpresa quanto para deles, teve bastante gente que foi lá, que contou as histórias para transformar em cartas, né? E depois disso a gente começou a fazer vários eventos, né? Sim. E lembro bastante aquela música da Cássia Eller também, né? Cartas de Amor. Acho que todo mundo vai se identificando e dá vontade de ir lá ver. Com certeza. Foi fantástico, assim, uma experiência surreal. Na FLIM, foi a primeira, né? Eu tive bastante retorno positivo, as pessoas me procurando depois, para querer fazer também. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E você levou a máquina de escrever, né? Qual que é o símbolo que leva uma máquina de escrever, assim? Na verdade, a máquina de escrever, para mim, ela representa os grandes escritores do passado, né? E eu tenho uma conexão com ela que eu consigo criar, me sinto mais à vontade em criar na máquina do que no computador ou escrevendo. Então, eu pude levar ela no evento, achei fantástico. E agora, todo evento que eu faço dessa intervenção poética, estou junto com a máquina. E você sempre cria pela máquina de escrever, assim, antes da intervenção poética com as cartas, você sempre gostou de criar pela máquina de escrever? Sempre gostei. Na verdade, os textos e cartas eu gosto de escrever na máquina. As poesias eu escrevo no computador. No computador. Porque as poesias normalmente tem que arrumar depois alguma coisa, então deixo no computador. Mas as cartas e os textos eu gosto de criar na máquina. Para manter a essência, né, da carta ainda, né? Para mim é que é um texto mais puro, né? Não tenho para ficar arrumando muita coisa, então fica mais sentimento mesmo, né? Você comentou que a internet, eles te encontraram pela internet, né? Você acha que a internet hoje em dia é um meio de divulgação importante para os poetas? Você acha que as pessoas estão valorizando a poesia? Sim, valoriza bastante pela internet. A internet é um espaço gigantesco, né? Então tem muita gente que procura por lá, o próprio Facebook, Instagram, um vai compartilhando o outro, enfim, você tem uma gama de um espaço gigantesco e pode ter os leitores, né, que gostam da sua palavra, do que você escreve, tá todo mundo no lugar somente, né? Sim, é verdade, já tem um público específico ali, né? Sim, sim. Então, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre isso, eu quero saber mais sobre essas intervenções poéticas. Tá ótimo. E você não sai daí, porque a gente volta já com o Rafael Sarzi contando pra gente suas intervenções poéticas com as cartas.